Oiê, e para a revisão do nosso terceiro bimestre, nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles são macromoléculas orgânicas que estão relacionadas ao controle do metabolismo das células, ou seja, ao funcionamento dessas células, além da transmissão das características hereditárias. Essas macromoléculas elas são formadas por unidades menores, que são os nucleotídeos, né, que são formados, né, por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, que são o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. A maior parte dos seres vivos tem como material genético o DNA, embora alguns vírus tenham o RNA. Nessa imagem a gente consegue perceber, né? Nós temos o esquema das duas moléculas, a molécula de fita dupla em forma de hélice do DNA, onde existem as 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina, e a molécula de fita simples do RNA, onde também existem a citosina, guanina e adenina. Porém, a timina é substituída pela uracila. Se a gente imaginasse o DNA como uma escada em espiral, os degraus seriam formados pelos pares de bases, enquanto o corrimão seria o esqueleto de açúcar e fosfato. O DNA, né, nós já vimos, é uma molécula de fita dupla, onde existem as 4 letrinhas, né, que correspondem às bases nitrogenadas. Então, o A é a adenina, o T é a timina, o C é a citosina e o G é a guanina. Existe um pareamento, né, entre essas bases, adenina com timina, citosina com guanina. Aqui eu botei a representação do desenho, feito por Watson e Crick, que representa a estrutura do DNA, né? Foram os cientistas que propuseram essa forma. E quando a gente fala de cromossomo, a gente está se referindo ao quê? A uma sequência de DNA. Cada organismo ele tem um número característico de cromossomos. No caso da espécie humana, são 46 cromossomos, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 deles autossomos e um par de cromossomos sexuais. Temos 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. Nessa imagem aqui nós vemos o cromossomo, né, formado pelo DNA em espiral, né, que é um filamento de dupla hélice, e podemos perceber também as bases nitrogenadas. Quando se fala em gene, a gente está falando da parte funcional do DNA que é capaz de determinar a produção de uma proteína. Então, o trecho DNA vai ser responsável pela produção de um RNA mensageiro e esse vai ser responsável pela produção proteica. O genoma, em biologia, é a informação que é hereditária, vai passar de pais para filhos e que está codificada numa molécula de DNA ou RNA no caso dos vírus. Aqui nós vemos alguns processos que estão relacionados a esses ácidos nucleicos, né, que são a replicação, a transcrição e a tradução, e que são fundamentais para o funcionamento das células. Então, no DNA tem uma mensagem, essa mensagem deve ser decifrada e traduzida em proteínas. Quando o DNA ele origina uma outra molécula de DNA, é o processo de duplicação ou replicação. Quando essa informação do DNA é transcrito numa molécula de RNA mensageiro, nós temos a transcrição. Quando esse RNA mensageiro vai ser responsável pela síntese de proteínas, nós temos o processo de tradução. Aqui nessa imagem a gente vê que uma das fitas da molécula de DNA vai servir como molde para a transcrição, ou seja, para a produção de uma molécula de RNA mensageiro. Cada trio de base nesse RNA mensageiro corresponde a um códon que vai determinar vai especificar um determinado aminoácido. A sequência, né, desses aminoácidos ligados vão formar uma cadeia polipeptídica, ou seja, vai formar
a proteína. Então, a replicação, nós já falamos, é o processo de duplicação da molécula de DNA. Para iniciar esse processo, é preciso que haja o rompimento, né, das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, permitindo a separação das fitas. Isso com auxílio de uma enzima que é DNA helicase. Então, aqui nós temos, ao final, nós vamos ter a formação de novas moléculas de DNA. A gente pode reparar o seguinte: cada molécula é formada por um filamento novo e por um filamento antigo, ou seja, a duplicação é considerada como semi-conservativa. Já o processo de transcrição, nele vai ocorrer o seguinte: a informação vai sair do genoma, do DNA, e vai para a formação do RNA mensageiro, que é o responsável por comandar a maquinaria celular. Ou seja, a informação ela é transcrita, ou seja, ela é copiada nessa molécula de RNA mensageiro. Então, uma das fitas serve como molde para a transcrição. Na tradução, né, que é um processo que vai ocorrer no citoplasma, nos ribossomos, nós vamos ter uma molécula de RNA mensageiro que já foi processada e exportada para o citoplasma. Essa molécula de RNA mensageiro, ela se liga aos ribossomos. Ela vai ser lida, né, e os RNA transportadores, que é o segundo tipo de RNA, vai ser responsável por trazer os aminoácidos para a formação da cadeia polipeptídica, né, que vai originar a proteína. Cada códon especifica um aminoácido, né, cada trio de bases, ou então um sinal de parada do processo de tradução. A esses conjuntos de relações recebe o nome de código genético. Então, aqui uma imagem do código genético. O código genético ele é classificado como universal e degenerado. Ele é chamado universal porque ele serve para todos os organismos. E é degenerado porque nós vimos que existem as trincas de bases, né, que são os códons. Então, seriam possíveis 64 combinações diferentes, só que só existem apenas 20 aminoácidos. Então, isso significa que um aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon, por mais de uma trinca de bases. Por isso que ele é chamado de degenerado. Nessa imagem a gente tem uma visão de todo o processo. Então, o DNA, que está no núcleo das células eucarióticas, uma das fitas vai servir como molde para a transcrição, formando uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é transportado para o citoplasma, onde ele se liga aos ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Esse RNA, então, vai ser lido pelo ribossomo. Cada trio de bases, que é o códon, vai ser responsável por um aminoácido. Esse aminoácido vai ser trazido pelo RNA transportador, que também tem um trio de bases, só que agora é chamado de anticódon, né, que tem correspondência com o códon do RNA mensageiro. Esse processo vai dar origem à formação da proteína, né? Essa aqui é uma proteína hipotética, com apenas 3 aminoácidos. E esse processo de síntese proteica é chamado de tradução. Aqui a gente consegue observar, né? Cada trio de bases é um códon, cada códon especifica um aminoácido e no RNA transportador existem os anticódons que são correspondentes ao códon do RNA mensageiro, tá? Daqui a pouco a gente tem mais sobre o material do terceiro bimestre. Até já!